Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo Global Fert. Eu sou o Lucas e hoje eu tenho a honra de estar na presença de Vinícius Silva, técnico em mecânica industrial pela ETEC, formado em engenharia mecânica pela Unip e hoje faz parte do grupo do time da AGI Brasil, voltado para a área de vendas ao agronegócio dos produtos da empresa. Vinícius, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Lucas, pela oportunidade também de poder falar um pouquinho aqui, mostrar um pouquinho do que a AGI tem a oferecer. Eu sou formado em engenharia mecânica, tive, né, a oportunidade de compor o time da AGI em 2023, que foi quando a AGI decidiu estruturar e investir mais no segmento fertilizantes no Brasil, né? Uhum, A AGI é uma empresa de capital aberto na Bolsa de Toronto, no Canadá. É uma multinacional que cresceu por meio de aquisições, né? A gente se deu por um grupo de investidores que foram comprando marcas, né, de equipamentos aí que tem seu sucesso aí no agronegócio. A maioria das fábricas estão nos Estados Unidos, mas nós temos daí no Canadá, temos aqui no Brasil. A, a Operação Brasil é uma das maiores, né? Acho que agora a Índia passou, mas uma das maiores fábricas da GI mundial é a do Brasil. Hoje a gente conta com um pouco mais de 1.000 colaboradores, uma fábrica que roda 3 turnos, de alta produtividade, com bastante tecnológica, então bastante produtividade aí dos equipamentos. E mas nós estamos presentes mundialmente, né? Na Europa, na Índia, na Austrália, Brasil e Estados Unidos, Canadá, que na onde nasceu. Então, acho que é basicamente isso. É, é uma empresa, então, com a Operação Brasil aí, começou a compra da AGI Brasil foi em 2016, que é o mesmo ano que a AGI comprou a Iargos, que é uhum. quem desenvolveu a linha de equipamentos fertilizantes, né? A Iargos era uma empresa familiar nos Estados Unidos, em Marshall, e cresceu. Eles estão desde a década de 60 com a fabricação de equipamentos para fertilizantes, e em 2016 foi vendida para a AGI. Em 2019 começou-se a transferência de tecnologia para a gente poder fabricar esses equipamentos aqui no Brasil. E hoje o nosso sistema principal aí para fertilizante, sistema de mistura principal para fertilizante, ele é todo fabricado no Brasil, toda a fabricação nacional. Legal. Muito, muito legal saber de toda essa história, Vinícius. E aí, para a gente dar início ao nosso bate-papo, né, queria saber de você hoje como que a AGI entende, né, como uma grande necessidade urgente de aumentar o armazenamento de grãos no Brasil, né, e quais seriam os Uhum. benefícios disso para os produtores e para o país em si, né, a gente ter aí uma ampliação da parte de armazenamento de grãos aqui no mercado nacional. Uhum. Como acho que já é comum aí do pessoal do o mercado de grãos, né? É sabido que a gente tem um déficit de armazenagem grande, né? Da parte de Uhum, grãos. E eu acho que essa procura dos produtores pelo aumento da capacidade de armazenagem estática, ela deve acontecer bastante ainda, porque o produtor acaba sem armazenagem, o produtor acaba ficando refém do mercado, né? E o mercado sabe desse déficit e explora esse déficit, né? uhum, Ele sabe que muitos acabam vendendo não por não ter armazenagem, mas porque precisa cobrir os custos do seu plantio, né, da sua colheita, mas muitos acabam vendendo ou pagando uma armazenagem terceirizada por é, por não ter como guardar, né? Ele não sim, tem a armazenagem, e a armazenagem é como se fosse, como a moeda do produtor é o grão, né? A armazenagem é a poupança dele. Então é onde ele pode deixar ali, ele está como mantendo os grãos nas condições adequadas de venda. Então ele não está tendo perca de preço, né? Igual às vezes acontece com o pessoal
joga no chão mesmo o grão, né? Quando sabe que está num período de estiagem que não vai chover. Então, você vai estar armazenando os grãos de maneira adequada e não vai ter perca no preço dele na hora da venda. E com a armazenagem você vai conseguir escolher o melhor momento para vender, né? Salvo quando você precisa para cobrir algum custo. Se você não precisa daquele dinheiro naquele momento, você espera a commodity melhorar o preço para você melhorar suas margens, né? Uhum. Então eu vejo como a armazenagem uma busca de autonomia que o produtor deve continuar seguindo, né? Para não ficar refém do mercado. Perfeito. E casando com isso, um pouco com isso que você bem trouxe, né? A gente vem vendo aí nos últimos meses até uma certa queda na relação de troca entre alguns grãos e alguns insumos agrícolas, né? E aí, na sua visão de armazenagem, o papel do armazenamento de grãos nesse cenário, né, seria mais em torno disso, do produtor ele ter ali um respaldo, né? Sim, ele vai ter essa poupança, né? Então ele pode, tanto quanto se os grãos aumentarem o preço, ele pode ver uma Uhum, boa oportunidade de venda, ou se o preço do fertilizante cai, dos insumos de forma geral cai, ele também ele faz essa conta de relação de troca e ele fala, poxa, às vezes não está no preço que eu gostaria para vender, mas para trocar por insumo tá bom agora. Então é a autonomia que o produtor ganha. E além disso, né, a nossa solução fertilizantes, essa autonomia, essa relação de troca aumenta mais ainda, né? Principalmente se o produtor tiver muitos têm lá seu barracão onde ele guarda os bags de fertilizante, né? Então ele pode fazer essa poupança do fertilizante também, né? Em alguns casos. uhum, legal. E aí, Vinícius, eu queria saber de você quais as inovações que a AGI ela vem trazendo para o mercado de fertilizantes e grãos para o agronegócio brasileiro, né? A gente olhando agora, a gente está aí quase nessa viradinha de ano de 23 para 24, né? Mas essas expectativas sobre parte de inovação que a AGI traz para o agronegócio brasileiro. Assim. Só um outro ponto que eu lembrei aqui para Claro. complementar a outra pergunta Uhum. é que a questão que eu fui pesquisar também um pouquinho, né, para a entrevista, mas a gente às vezes acaba nem pensando, mas a armazenagem ela ajuda também no problema logístico brasileiro Sim. que a gente tem das estradas, porque aí você não precisa fazer aquele escoamento dos grãos todo na safra, onde os fretes ficam mais altos e a Uhum. gente tem daí problema com a malha rodoviária brasileira. Então, você tem mais tempo, mais filas em armazéns, né? Você tem filas em portos, tem a deterioração das estradas e acidentes aí que às vezes acarretam em atrasos, né? Aí, além do preço mais caro do frete. Então, com a Perfeito. armazenagem, ele também tem essa possibilidade de melhorar a logística dele e escoar aos poucos a sua produção. Perfeito. Então, não pensava muito nessa Sim, parte sim. antes também. Na parte de inovação, né, o nosso equipamento de fertilizantes, o principal, e eu acho que foi o que fez com que a AGI tivesse olhos para Iargos e quando pensou em adquirir uma fabricante de equipamentos para fertilizante, é o nosso sistema de mistura. É, ele é um sistema de mistura volumétrico por decréscimo de peso. Então, é um sistema onde você vai ter o fertilizante nas caixas moedas, né? Uhum. Cada, cada commodity é alocado em uma caixa moeda e o sistema faz a dosagem de cada commodity e já mistura ele em camadas, ou até nós temos aí a nossa rosca misturadora, que ela já transporta misturando, fica uma mistura contínua. Então, isso possibilita muita flexibilidade de mistura, porque você tem todas as commodities separadas e vai colocar a receita que você quer, de acordo com o que você quer, um sistema de baixa operação que tem sua própria automação. Então, é muito prático, né? Até para, Uhum. no caso, o produtor mesmo, né? Que não é uma indústria ainda, assim,
onde tem painéis lá e operadores e tal. É um sistema muito intuitivo, é uma tela touchscreen, inclusive com interação com o iPad. Então, ele pode colocar uma mistura lá, tirar um ticket de uma mistura e já fazer a formulação que ele quer, de acordo com a análise do solo que o agrônomo dele fez, né? Então, é um sistema que tem uma tecnologia bem bacana, assim, para quem gosta, assim, de programação, de automação. É um sistema bem inteligente que ele elimina muitos erros, sabe? E garante Sim. precisão de mistura, né? Inclusive, tem relatórios até para o mapa, né? No caso, quando é o produtor com consumo próprio, ele não tem que seguir muito a regulamentação do mapa, né? São mais as misturadoras que vendem, mas como o nosso equipamento é feito tanto para misturadora quanto para um produtor, então ele segue as normativas mais rigorosas no que tange aí a qualidade e integridade da mistura. Legal. E a gente, voltando a comentar um pouquinho do mercado de commodities, né, falando especificadamente sobre a parte da soja, né, a gente vê que a soja ela tem, né, ela é muito forte no cenário brasileiro, ela tem uma representatividade muito grande. E aí, olhando Uhum. mais o mercado da soja, eu queria saber de você como que a AGI ela pode agregar ainda mais no valor da commodity agrícola que mais movimenta o agro aqui no país hoje, né? Se tem alguma diferenciação para os outros grãos, por exemplo, para os outros tipos de armazenagem, se a soja ela tem alguma parte mais específica. Sim. Também pensando só um pouquinho na inovação, na parte Uhum, de armazenagem, claro. né? A AGI também, uma das marcas que compõe o portfólio da AGI é o Temp Store. E o Uhum, Temp Store é o sistema de armazenagem temporária, né? Não sei se você já chegou a ver algum vídeo. Teve bastante divulgação dele nessa safra, né? uhum, Nessa colheita, porque com o déficit de armazenagem que teve, né? A queda das commodities aí, o pessoal não tinha muito como armazenar. E é uma solução mais rápida para armazenagem, né? É um sistema com placas metálicas, onde é feito como se fosse uma barricada, sabe, um cercado, né? Às vezes sim, circular ou oval, e ali com o sistema de aeração também, tem o sistema de aeração para manter a integridade, né, de umidade, as condições ideais do grão ser armazenado, e depois é coberto com uma lona. Então, não tem um gasto de civil elevado, né? uhum, O cara pode fazer num chão batido ali, só preparar um pouco o solo, alocar as placas lá e armazenar. Daí que tem os transportadores móveis. Então, acho que é uma alternativa aí frente aos concorrentes também que a GI tem, que é prático e rápido de executar e um pouco mais barato, assim, se comparado a uma armazenagem tradicional, fixa, né? E legal. tem. Então, essas são Bom, as duas, assim, que eu vejo as duas maiores inovações, assim, que são diferenciais frente aos sim, concorrentes em cada segmento, seria mistura contínua do decréscimo de peso por decréscimo de peso e o sistema de armazenagem temporária Temp Store. Sobre a gente agregar valor na soja, né? uhum, Eu acho que uma das soluções aí que é comentado bastante é a gente conseguir aumentar a produtividade com a mesma área plantada, né? Nós não temos muito mais área sim, para ser plantada e então precisa aumentar a eficácia do que a gente já tem plantando. E o caminho para isso é o mercado de fertilizantes, né? São os insumos, né? Onde a gente já tem histórico aí de quem mais investe em insumos é quem tem as maiores produções, né? As mais efetivas produções. E o nosso portfólio complementa, né? Além de auxiliar com a armazenagem, uma armazenagem bem dimensionada, onde o produtor consegue armazenar seus grãos até por um tempo um pouco maior do que normalmente ficaria, né? Mantendo a qualidade do grão. E ainda ele tem mais o braço ali do fertilizante,
que ele tem a sua... Ele pode fazer, como é um sistema just in time, né, de mistura, e você tem acesso para configurar lá suas receitas e colocar. Então, quando o cliente tem uma determinada área ali, a gente sabe, né, as áreas grandes que os produtores têm de plantio, determinada área da fazenda, ele tem um déficit maior de nutrientes, que é aquela área lá que não dá produtividade. Sim. Em alguns casos, o cliente acaba nem plantando, porque não vai dar uma boa relação para ele de compra e venda, né, de gasto para plantar do que ele vai vender. Então, você, tendo o seu sistema próprio de mistura, ele pode intensificar, né, os nutrientes em determinada área e poder suprir de acordo com ser fiel à análise que ele realiza, né? Então, o cliente ele pode fazer sua análise pontual, né, de cada área da fazenda ou de outras fazendas e fazer ali a sua receita na medida do que ele precisa, né, para atingir as maiores produções. Perfeito. Bom, Vinícius, já encaminhando para o nosso final, tá? A última perguntinha que eu tinha separado aqui, mas você já bem comentou e bem trouxe, né? Deixa até aberto, se você quiser especificar mais sobre, era quanto ao AGI Argos, né? Quais os benefícios e diferenciais que o produtor ele pode esperar desse novo produto, né? Sim. Então, no caso, o nosso produto, ele já tem algum tempo, né? A Argos já tinha desenvolvido isso quando a AGI comprou. Então, e só depois da aquisição ele ainda foi aprimorado mais, né? A questão do software, a questão de relatórios do mapa, né? Isso aconteceu quando veio para o Brasil, então teve já uma evolução, né? Teve a tradução dele também, do nosso software de controle. Então ele já está bem desenvolvido. Foi desenvolvido e opera nos Estados Unidos há um bom tempo, e aqui no Brasil nós já temos em operação aí, o mais antigo nosso já está para o 3º ano de funcionamento e sem nenhum problema nem de automação, nem do software e nem de integridade de mistura, né? Acho que os principais benefícios, né, de comprar com a AGI é de ser uma empresa grande, né, com um processo fabril extremamente tecnológico. Então, é um padrão de qualidade bem elevado. Tem muita coisa feito padronizado, né? Então, você diminui margem de erro aí, de fabricação de qualquer peça ou de complemento aí dos equipamentos. O nosso sistema de fertilizantes é uma solução completa. Então, é turnkey, né? É um sistema chave na mão ali. A gente entrega ele operando. O cliente só vai ter que abastecer as caixas moedas com as commodities, configurar sua receita lá e já passa a utilizar o equipamento. Tem essa questão de ser just in time. Ele faz a receita que ele quer no momento que ele quer, né? Não fica... No caso, às vezes, quando é misturadores de bateladas, que nós também fornecemos, mistura por bateladas, mas aí você fica um pouco preso no volume do misturador, né? Então, para receitas picadas, alguma receita ali, alguma batelada do misturador não vai estar utilizando toda a capacidade dele. Consequentemente, você não está usando 100% do equipamento, que é um dos mais caros aí, importantes no fluxograma de mistura, né? Então, o nosso sistema não tem isso. A quantidade que você pôr, ele vai rodar até sair aquela quantidade, né? 7 toneladas, 11, qualquer número picado, ele roda até que seja feita toda a quantidade desejada, e ele para sozinho quando atinge. Então, baixa mão de obra de operação também. É um operador no painel e um na pá carregadeira para continuar alimentando as caixas moedas, porque se ela esvazia e para, o sistema também para. Se uma determinada caixa moeda fica vazia, o sistema entende, e ele, para não mandar uma mistura pobre para frente, né, com um nutriente a menos, o sistema todo para e tem um giroflex na moeda ali que indica para o operador que ela deve ser abastecida,
para que quando ela é abastecida, o operador do painel consegue apertar play de novo e roda da onde parou, né? Mas ele não roda sem um dos componentes. Uhum. O produtor também, até eu comentei na entrevista anterior para a Global Fert, né, só que escrita, Uhum. ele tem um ganho também na aplicação, porque Sim. tem muitos clientes que passam ainda separados, né, aplicam separados no solo o fertilizante. Claro que em alguns, né, nós não temos a poupança no solo, né, que é no caso dos fosfatados, então ele tem um momento certo de aplicar, esse ele, de repente ele vai passar separado mesmo. Mas em alguns casos ele consegue misturar, né? Eu já vi cliente que passa ureia em toda a sua área, depois ele passa só o cloreto. E, e não é em janelas diferentes de tempo. Então, por exemplo, esse cara ele poderia misturar ali, né, que é a formulação aí do 20020, vamos Uhum. supor, né, que é nitrogênio e cloreto, que é o nitrogênio através da ureia. Então, ele já ganha no custo de aplicação ali, se ele tem 2.000 hectares, 2.000 hectares a menos que ele vai andar, que vai gastar lá o implemento dele, vai ter uma mão de obra alocada para isso. Então, é mais um benefício aí que o produtor tendo seu próprio sistema de mistura, ele ganha também no custo de aplicação. E aí, o que ele pode esperar da AGI também é uma solução completa. A AGI hoje conta com 80 colaboradores só na engenharia e projeto. Então, é tudo muito estudado caso a caso. Em alguns casos, quando é algo novo, a gente inclusive submete a aprovação dos Estados Unidos, né, lá da Iargos mesmo, da GI Iargos. Uhum. Então, ele vai estar muito respaldado tecnicamente, né? Tudo que vai ser fornecido para ele vai ter passado na mão de bastante gente qualificada que vai ter buscado já a melhor solução para ele. Sim. E a gente garante performance então do equipamento e claro e a garantia, né, contra falhas, defeitos aí por um ano, em alguns casos até mesmo excedendo garantia a gente consegue achar uma solução aí que não vá onerar o cliente também. E Perfeito. aí temos cobertura nacional também de assistência técnica, porque nós estamos presentes no Brasil todo, né? Com os Uhum. diversos segmentos que nós temos aí, na linha industrial, a linha fazenda, fertilizantes, rações também, nós temos a linha de equipamentos para rações. Então, tem uma forte assistência técnica aí que cobre nacionalmente, né? Mesmo sendo o Brasil sendo um país continental, Sim. nós estamos presentes também para vender, também temos vendedores hoje, nossa área comercial cobre o Brasil todo, e a nossa assistência técnica tem que acompanhar também para que a gente não deixe a desejar com nenhum dos clientes que depositaram sua confiança na AGI, né? Com E certeza. também de ser uma empresa forte, né, e capitalizada, que preza muito pelo bom relacionamento com seus clientes e jamais deixa ele lesado, né? Uhum. Então, são é uma tratativa de bastante cuidado com o cliente, sabe? Ele jamais vai ter o que reclamar da GI. A gente trabalha muito duro para que nada dê errado, mas se der, ele vai estar totalmente amparado. Bacana. Bacana, Vinícius. Bom, então eu, em nome de todo o Global Fert, eu quero agradecer imensamente à AGI e mais ainda a você pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de conversar um pouquinho aqui com a gente, né, de passar um pouco do seu conhecimento e da AGI aqui para o Global Fert, tá? Quero deixar aberto aí para você, se você quiser deixar as suas palavras e agradeço mais uma vez imensamente pelo seu tempo. Opa, tá bom. Bom, eu que agradeço também, Lucas, você aí pelo seu tempo, a oportunidade da Global Fert aí, da gente expor um pouquinho do que a AGI tem para contribuir com o mercado do agronegócio brasileiro. É uma marca extremamente voltada, né? Até está no nosso nome aí, o Uhum. crescimento da agricultura, né? Então, por isso até que a AGI foi complementando o seu portfólio para ter
essa amplitude de suprimento ao agronegócio, que é para a gente alcançar aí os níveis de produção que a gente precisa, né, daqui para frente. A gente tem um crescimento populacional maior do que a produção de insumos, né, de alimentos. Sim. Então, a AGI, bem ligada a isso, ela está ali para poder completar a cadeia aí de todas as culturas, né, de produção, Uhum. desde do plantio até também no caso da pecuária, né, com os equipamentos para ração. Então, é um portfólio bem completo e que vale a pena aí o cliente desenvolver com a AGI. Vai ter bastante amparo aí da parte técnica e soluções para a cadeia completa do agronegócio. Beleza. Então, obrigado mais uma vez, Vinícius. Obrigado à AGI pela disponibilidade. E obrigado a você que acompanhou essa entrevista até aqui. E até a próxima.